Boa tarde, irmãos. Mais uma vez aqui com vocês o Pastor Júnior, mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Continuamos aí mantendo firmes as nossas atividades. Elegemos aí pelo menos essa primeira parte aí do mês de maio, né, como um mês missionário, né, a campanha aí para o Amazonas, para o barco, talvez aí para outras atividades no Amazonas. E queremos nos colocar também em oração nesse sentido e solicitar aos irmãos aí a ajuda, o apoio, a cooperação, a participação, porque nós somos uma igreja missionária. O pastor Israel já comunicou ontem à noite, né, que nós já recebemos aí uma grande oferta, já começamos muito bem a nossa campanha, e é uma alegria muito grande para o nosso coração participar mais uma vez desses projetos, né, que o Senhor tem realizado aí pelo mundo inteiro, salvando vidas e também cuidando, né, da vida dos crentes, né, porque nós, quando fazemos missões, nós tanto ajudamos, né, na pregação do Evangelho, como também colaboramos para que aqueles que estão lá pregando o Evangelho possam viver, possam ter recursos para viver, para pregar, né, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Então, quando a gente fala em missões, a gente realmente está falando de algo muito amplo, né, cuidando da vida de crentes e também tentando alcançar a vida de não crentes. Quero convidá-los, então, a orar nesse momento. E hoje o nosso tema vai ser os olhos do Senhor, né? Baseado em Provérbios capítulo 15, verso 3. Um verso que a maioria dos crentes, né? Muitos crentes têm aí de cor, né? Há até canções aí de crianças, canções também que nós adultos cantamos, que são baseadas nessa passagem, né? De Provérbios capítulo 15, verso 3. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que temos de juntos, ó Deus, estudarmos a Tua Palavra, de juntos cantarmos, de juntos orarmos, ó Pai, porque as nossas necessidades são muitas, assim como são muitos também os nossos motivos de louvor e de gratidão. Nos abençoe nesse mês de maio, que está apenas começando, com a campanha missionária que foi, ó Deus, inaugurada, ó Pai, foi iniciada no dia de ontem. Te agradecemos pelos recursos que já chegaram, que já foram levantados, e que, ó Deus, a Tua obra em todo mundo seja feita, e que nós, ó Deus, somos chamados, ó Deus, a fazer parte, ó Deus, do Teu grande trabalho pelo mundo, possamos ser, como ouvimos ontem, generosos, ó Deus, e participativos na Tua obra. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai falar dos olhos do Senhor hoje, né? Mas eu vou começar cantando uma canção que, na verdade, fala do nosso olhar, né? Um hino, na verdade, né? Que fala do nosso olhar, da maneira como nós olhamos para Jesus e olhamos para a vida, tá? É o hino 195 aí do cantor cristão. Não sei se a gente já cantou aqui no Pão das Três, não estou bem lembrado, mas nós vamos cantar agora o hino 195. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere este amor, vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele divide em mim as chagas. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor, por olhar pecador, vida vem. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Vem, viverás,
Elas vivem olhar para Jesus Salvador. Ele diz que em mim acharás. Elas vivem olhar para Jesus Salvador. Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, de Jesus que por ti padeceu. Vê, vê, viverás. Elas vivem olhar para Jesus Salvador. Ele diz que em mim acharás. Elas vivem olhar para Jesus Salvador. Ele diz vida eterna te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus gozarás. Vê, vê, viverás. Elas vivem olhar para Jesus Salvador. Ele diz que em mim acharás. Hino 195 do cantor cristão, Vida por um Olhar, né? Vê, viverás, né? Aqui falando para a gente olhar para Jesus, né? Então, músicas aí que falam dos olhares, dos nossos olhares para Deus, e hoje também a nossa mensagem dos olhares de Deus para nós. Então nós vamos ler apenas um versículo, né? Então a partir, eu já tinha comentado isso, né? Que isso aconteceria, como várias passagens de Provérbios, elas mais ou menos se repetem, a gente já abordou aí as pelo menos 10 ou 12 principais temáticas aí do livro de Provérbios, e agora a cada capítulo a gente vai selecionando então alguns trechos, alguns versos para a gente poder analisar e para nós estudarmos juntos aí. Aqui no capítulo 15 mesmo a gente ainda vai ter mais alguns, talvez mais uns 2 dias aí de reflexão, tá bom? Então o texto da palavra de Deus nessa tarde diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A gente lê esse versículo quase cantando, né? Porque a gente sempre lembra daquela canção para as crianças, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, né? Quem nunca cantou aí essa canção? Talvez no departamento infantil, né? É lógico que a gente está afastado, mas ainda se cante, né? Então é um versículo da Bíblia muito importante, que é Provérbios capítulo 15, o verso 3. Vamos orar? Pai, nós estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, sob os Teus olhares. Rogamos que o Senhor, ó Deus, olhe, ó Deus, para as nossas vidas e possa, ó Deus, encontrar em nós adoradores, possa encontrar em nós crentes verdadeiros, possa encontrar em nós, ó Deus, pessoas desejosas de buscar, ó Deus, a Tua presença. Sabemos também, ó Pai, que a Tua santidade, ó Pai, é grande, e da dificuldade, ó Pai, que nós temos como pecadores, ó Pai, de chegarmos ao Senhor, mas te damos graças, ó Deus, porque Jesus abriu, ó Deus, o caminho para o céu, abriu, ó Deus, o acesso ao Senhor, nos deu acesso à oração, como diz a palavra, Ele rasgou de alto a baixo, ó Deus, o véu da separação que existia entre o Santo dos Santos, o Santo, ó Deus, e o Átrio, e hoje, ó Deus, podemos estar, ó Deus, na tua presença, e sermos recebidos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nos abençoa nessa tarde, na reflexão da Tua palavra, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Provérbios, então, capítulo 15, o verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Há muitas coisas que a gente pode abordar, né, a respeito desse texto, né? A respeito da soberania de Deus, da grandeza de Deus, a respeito da relação dele conosco e também a nossa relação com Deus. Então, eu acho que eu vou abordar sobre esses 3 pontos de vista aí, né? A gente já está bastante acostumado com a ideia, né? Principalmente olhando, né,
toda a Bíblia, mas principalmente passagens, como vou pegar um exemplo aqui, o Salmo 139. O Salmo 139, por exemplo, ele pode ser lido a partir dos atributos, é uma expressão que a gente usa na teologia, mas quer dizer as qualidades, né? O que Deus é. Né? Então a gente fala que tem atributos que são comunicáveis, que são aqueles que ele deu para nós e os que ele utiliza para se relacionar conosco. Né? Então a sua graça, a sua misericórdia e tudo mais. E tem os atributos que ele não comunica, né? Ou seja, que eles não são nossos e são exatamente aqueles que o fazem ser Deus. Vamos colocar assim, nesse sentido, né? Então você já deve conhecer essas expressões, né? Onipotência significa então que Deus pode absolutamente todas as coisas. Não há nada que seja impossível para ele. Aí tem sempre alguém que brinca, né? Que faz provocações quando fala a respeito da onipotência divina. Ah, Deus pode pecar? Não, ele não pode, então ele não pode tudo. Né? Então, é mais um gracejo do que realmente uma observação inteligente. Porque, na verdade, se a gente pensar na relação dele com o pecado, ele pode tudo contra o pecado. Então, ele é onipotente também. Né? Então, essa é uma das virtudes. Tá? O poder de Deus é capaz de criar coisas a partir do nada. A gente não vai entrar numa discussão filosófica aqui a respeito do que é nada, porque discutir o que é nada é muito complexo, né? Enche o tempo, né? Falar sobre nada pode ser gastar muito tempo. Mas ele pode trazer à existência as coisas a partir do nada. A Bíblia ainda diz, né, que ele criou todas as coisas mediante a sua palavra. O que isso significa? Significa que, por exemplo, eu tenho aqui nas mãos, por exemplo, aqui esse livro aqui, né, que é o Inário Cifrado. Eu uso mais pelo tamanho das letras, porque a altura dos hinos do cantor cristão são muito altas para mim, né? Hoje mesmo eu baixei aqui, acho que uns 3 tons, mais ou menos, né? Era em sol, toquei em ré. Né? Meu violão eu estou montando o Mi ali, mas ele está afinado um tom abaixo, então eu acabei cantando em ré. Eu preciso da árvore, do papel, de produtos químicos, eu preciso de técnica para fazer isso. Eu trabalhei muitos anos atendendo fábrica de papel, a fabricação do papel, né, principalmente nessas indústrias grandes, é um processo que eu particularmente acho muito, muito interessante, muito bonito e também é um negócio muito grandioso. Né? Mas a gente precisa das máquinas, dos equipamentos, da celulose, né, que vem principalmente das plantações de eucalipto. A gente precisa de matéria-prima, né? Deus pode criar e, na verdade, ele criou todas as coisas a partir do nada. Tudo que existe veio do nada, não existia antes. E Deus, pela sua palavra, criou. Isso é um aspecto da sua onipotência, né? Do Deus que pode todas as coisas. O Deus que pode encerrar a história. O Deus que pode fazer com que as coisas que existem deixem de existir também. Ele tem poder para tudo isso. A gente fala também agora esses dois atributos, quando falam dos olhos, né, eles vão aparecer. Da onipresença divina. Essa palavra oni quer dizer tudo, né? Que Deus está presente em todas as coisas, né? Jesus, por exemplo, revelou para a mulher samaritana que Deus é espírito, né? Então ele não tem exatamente uma forma humana, né? Ele não tem uma limitação corpórea, física e no tempo. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode se deslocar no tempo, né? Uma coisa meio maluca, né? Porque a gente existe aqui e agora. Eu não existo no ano que eu nasci, lá, 1974. Eu não existo no ano de 2050. Eu existo agora aqui. Vocês estão vendo. Hoje, no dia 3 de maio de 2021, né? E o tempo para mim está correndo. Para Deus o tempo não está correndo, o tempo não corre, né? Se corre, corre diante dos olhos dele, né? Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Ele conhece as coisas que foram como se elas ainda fossem ser. Ele consegue ver as coisas que serão como se elas já tivessem sido. Né? Essas possibilidades são muito interessantes. Então, a respeito da onipresença, né? Ele tá enxergando e está em todos os lugares. Um outro atributo dele
e que também é muito parecido, num certo sentido, com a onipresença, é a onisciência, né? Que significa que ele sabe tudo, ou seja, sabe tudo em todos os sentidos, né? Ele tem conhecimento dos fatos, ele é o dono de todo o saber, ele é o dono de toda a ciência. Ciência no sentido, tanto no sentido da ciência que tanto se fala hoje, como no sentido mais amplo de todo o conhecimento. Ele sabe exatamente como tudo é, como tudo funciona, como as coisas acontecem. Então, quando a gente fala dos olhos, né, dos olhos do Senhor em todo lugar, a gente tá apelando, né, apelando aqui num bom sentido, talvez para todas essas características, né? A sua onipotência, porque ele pode todas as coisas, a sua onisciência, porque ele sabe de todas as coisas, e a sua onipresença, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E disso deriva um outro atributo, alguns colocam esse, outros não, que é a eternidade. Pastor, mas nós também somos eternos, mas nós tivemos um ponto, né, de início, né? Não existe eternidade passada para seres criados, existe eternidade passada apenas para o próprio Deus, né? De eternidade a eternidade, tu és Senhor. Mais uma expressão aí do Saltério, né? Mais uma expressão bíblica aí bastante conhecida. De eternidade a eternidade, sempre existiu, não é? Inclusive, né, quem gosta de física, né, dessas coisas, eu gosto bastante. Deus existe inclusive antes do tempo e antes do espaço, porque ele criou as coisas, né? A gente tem que admitir a ideia também de que Deus criou o tempo, antes dele, do tempo Deus já existia, e foi ele quem criou o tempo, e foi ele quem criou o espaço e todas as coisas que existem, né? Então, uma coisinha aí para dar um nó na cabeça da gente aí. Mas de eternidade a eternidade tu és Senhor, a própria Bíblia diz isso. É lógico que o salmista, né, não tinha uma visão físico-química, biológica disso, né? Ele só pensou assim, ele sempre existiu e sempre existirá. Tão simples quanto é esse pensamento, que é o pensamento que a gente tem que guardar no nosso coração. Sempre existiu, tá? Nós somos seres eternos também, né? A nossa alma sobreviverá à morte do nosso corpo, né? É uma expressão que eu costumo usar. E nós receberemos um novo corpo lá, então nós seremos eternos também. Mas a gente tem um ponto na história, a gente passou a existir a partir de um determinado momento dentro do tempo. Então, um texto como esse, de Provérbios 15, quando a gente fala apenas do próprio Deus, nós estamos sendo chamados, né, convidados, né, a olhar para a grandeza dele e como a grandeza dele se manifesta na sua relação com as criaturas, ou seja, ele manifesta o seu poder, ele manifesta o seu saber, ele manifesta a sua presença, ele manifesta a sua eternidade. Ele é onipotente, onisciente, onipresente e também eterno. Então é por isso que nós estamos tão patentes diante dele. Ele está olhando para a vida de cada um de nós e ele é capaz de saber ele já sabe qual é o nosso futuro. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, e a nossa vida não escapa aos seus olhares e à sua presença. Isso é muito importante. Algumas pessoas olham para isso, né? Principalmente depois do advento aí da psicologia, principalmente da psicanálise, né? Tentaram colar essa ideia e, infelizmente, na mente de muita gente colou, né? Do grande Deus que observa com maldade para destruir as suas criaturas. Engraçado que quando a gente olha para a Bíblia, o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. É lógico que aqui o texto está dizendo que ele vai punir os maus, mas não está dizendo que é só esse o olhar que ele tem. Ele tem um olhar também especial e diferente para as suas criaturas. Um texto para o qual eu sempre apelo, na verdade são dois, na verdade. Lá em Êxodo, né? Ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci, para livrá-los dos seus exatores, né? Que é uma versão mais antiga da Bíblia, dos seus algozes, que eram os egípcios. Então, um Deus que tudo vê, tudo sabe, desceu do céu para amparar o seu povo. E principalmente quando a gente vai para o Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, que revelam, né, que Jesus deixa toda a sua glória, toda a sua majestade,
e desce na forma humana, e ele se tornou visível aos olhos humanos. O Deus invisível se fez visível na pessoa de Jesus Cristo aos seres humanos para satisfazer a justiça de Deus por causa do pecado. Então Deus pode tudo, inclusive contra o pecado, contra o diabo e contra o mal, e venceu o pecado e venceu a morte na cruz, quando ele ressuscita também ao terceiro dia. Então são coisas assim, a gente fala assim, pastor, mas falar sobre os atributos divinos, será que é alguma coisa útil? Claro que é útil, é absolutamente útil saber disso, né? Primeiro que a Bíblia fala deles. Eu dei um exemplo aqui do Salmo 139, mas eu estou em Provérbios, eu citei Êxodo, eu citei João, eu poderia usar aqui praticamente toda a Bíblia, né? Praticamente, quando eu falo, não quer dizer quase, é na prática toda a Bíblia, dá para usar mesmo, porque isso tudo está muito potente. Isso nos ajuda não a compreender mais a Deus, porque na verdade são coisas que a gente coloca, mas como é que a gente percebe isso e entende? Na verdade não dá. Como é que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo? A gente sabe que Deus é capaz disso, mas a gente não sabe como é na prática. Como é ser eterno, né? E ver o tempo na sua frente, passado, presente e futuro, como se fossem agora. Não dá para explicar isso, isso é algo muito difícil. Isso então aprofunda a nossa adoração, isso aprofunda o nosso temor, isso aprofunda o nosso tremor, isso mostra a nossa finitude, isso mostra a nossa dificuldade. Bom, aí o texto diz, né, que isso é obviamente colocado na relação de Deus com os homens, ou seja, ele olhando do céu, vamos colocar nesse sentido, né, se bem que ele não está preso a um lugar físico, ele é capaz de conhecer e de separar, né, os bons e os maus com o seu conhecimento e com a sua sabedoria. O que isso significa? Significa que ele conhece o nosso coração, significa que ele conhece o nosso caráter, significa que ele sabe as intenções que há no fundo dos nossos corações, das nossas mentes, aquilo que os princípios que conduzem a vida de cada um de nós. E aí o que a gente faz com isso? Mais uma vez, né? Temor e tremor, mas a gente precisa lembrar que esses olhos, né, estando sobre todos nós, são os olhos do Pai, mas são os olhos também do juiz. Do Pai que livre e tem misericórdia, e do juiz também que tem o poder para punir maus e bons. Aí você vai falar assim, pastor, mas como é que isso acontece? Se a gente for olhar os ensinamentos da Bíblia, está muito claro para a gente que a gente está no tempo de plantação e de colheita, né? No tempo em que bons e maus estão convivendo juntos. Deus tem observado a vida de todos. Mais uma vez, eu gosto sempre de explicar o que é a graça de Deus, porque para mim ela sempre cabe aqui. A gente sempre explica como favor imerecido, maravilha, mas também significa que Jesus Cristo pagou toda a conta da justiça, das exigências de Deus. Ele cumpriu todas as exigências e nos livrou das penalidades, né? Nós que cremos, dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas a graça também significa que a misericórdia de Deus está sobre o mundo inteiro. Ela não é sinônimo de impunidade, mas que ele tem retido a sua mão de juiz, né? E de grande guerreiro, né? Capaz de destruir, né? Todo o mal por um simples olhar, né? A gente está falando de olhar hoje, aguardando que as pessoas possam se arrepender, que o evangelho possa ser pregado, que a igreja possa desenvolver o seu trabalho, e ele está com a sua paciência assim sendo exigida nesse momento por causa da maldade no mundo. E quem conquistou essa paciência de Deus foi o próprio Jesus, né? Então eu acho muito engraçado, às vezes você vê algumas pessoas assim, ai pastor, mas por que Deus hoje não mata as pessoas assim, cai um monte de gente morta que nem acontecia no Novo Testamento? Aí eu sempre, né, respondo para as pessoas, meu querido, fica tranquilo, porque isso vai acontecer, só que vai ser de uma vez definitiva. Aproveite que a graça de Deus está sobre o mundo
e que Jesus Cristo, digamos assim, está segurando, né, as mãos de Deus, aguardando o momento em que a justiça dele se fará plenamente. Então, esses dois aspectos, eles estão num texto tão simples assim de Provérbios. Salomão, ele tinha essa noção da maldade humana, e ele também tinha essa noção de que, apesar da maldade humana, da pecaminosidade, da limitação humana, ainda há, sim, pessoas que pertencem de verdade a Deus e a Cristo. Eu não vou nem dizer aqui que são pessoas boas, maravilhosas, porque, infelizmente, ainda, às vezes os crentes ainda são confundidos com os ímpios. Não confundidos porque agem mal, porque têm uma vida torta, não é isso que eu estou dizendo, não. Porque são pessoas, são seres humanos. Tem as suas limitações, tem as suas falhas. Você olha um crente de verdade, você vai ter que observar a vida dele por muito tempo para saber, muitas vezes, que ele é um crente mesmo, porque ele pode falar um negócio ali que te agrada, amanhã depois fazer uma coisa que não te agrada, pode ser um falso crente, você pode errar nas suas avaliações. Então é muito difícil. Mas o fato é de que há sobre a terra, de fato, pessoas que realmente pertencem a Cristo e que fazem a sua vontade. Então o texto também traz isso, né? Então, em primeiro lugar, como eu disse, essas características da onipotência divina, né, da onisciência, da onipresença da sua eternidade. E, em segundo lugar, esse olhar de Deus que separa bons e maus. Ou seja, quem é dele e quem não é dele. Aliás, hoje de manhã eu até estudei a parábola lá dos bodes e das ovelhas, e eu vi um comentário tão interessante, mas não vai caber aqui, fica para outra oportunidade. Mas existem, né, os bodes e as ovelhas, quem vai estar do lado direito e do lado esquerdo. Bom, e a terceira coisa, como é que a gente fica, né, de lá para cá, e como é que fica também daqui para lá. A gente tem que se sentir, nós crentes, sob constante vigilância? Não. Nós estamos sob constante cuidado. Isso é muito diferente. Sabe quem está sob constante vigilância? Os ímpios. Porque eles praticam as coisas, o mal, praticam as coisas ruins. E os crentes estão sob constante cuidado. A gente lembra de tantas coisas, né? Quando a gente fala do cuidado de Deus, há tantas passagens bíblicas que a gente pode buscar, mas uma das que eu mais gosto, né, é sempre o Salmo 23. Né? O Salmo 23 é tão importante e é um salmo tão rico. Se a gente pudesse se aprofundar ali na cultura de Davi, no momento em que ele escreve, há tantas coisas importantes, mas eu vou pegar só uma delas que eu acho bastante interessante. Ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo, né? Então, fala do cálice que transborda também, mas vamos fixar ali. A gente geralmente pensa ali na unção com óleo porque ele era um rei, né? E ele foi ungido por Deus e tudo mais. A gente sabe que a unção com óleo do Antigo Testamento, e que não precisa ser mais feita hoje, era um representativo, era só uma figura para o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo já é ungido por Deus, né? Já tem a graça de Deus, já recebeu, é a presença do próprio Deus nos nossos corações. É o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Mas ali tem uma coisa que é bastante interessante. Quando você busca na cultura, e você tinha lá os espenhadeiros e tudo mais, e muitas vezes as ovelhas ficavam presas, com a pata presa, com a cabeça presa, até que eles pudessem remover a ovelha daquela prisão, para que ela não sofresse muito com o ataque de moscas, com calor e com outras coisas, eles jogavam óleo, né, na cabeça do corpo também da ovelha, para afastar as moscas, né, afastar os insetos, para protegê-las, enquanto elas estavam ali naquela situação difícil, naquela situação ruim. Protegiam também os olhos, né, as cavidades assim, da orelha, do nariz, né, porque são áreas, obviamente, um pouco mais sensíveis ao calor e
a presença, né, de vermes, de moscas e desse tipo de coisa. E o óleo servia para proteger e para dar uma espantada, né, e para dar para proteger realmente. Aí quando a gente fala dessa proteção de Deus, é interessante porque o Salmo 23 não está dizendo uma proteção que te livra dos problemas, mas uma proteção que te guarda mesmo quando você está passando a situação mais difícil da sua vida. Por isso que eu enfatizo quando os olhos do Senhor, a partir de Provérbios 15:3, como um olhar de cuidado, né? Não de vigilância, não de julgamento, porque esse está sobre a vida dos ímpios e ele existe, mas um olhar de cuidado e de proteção sobre a vida das suas ovelhas. Então, para nós, principalmente crentes, né, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a leitura de um texto desse não pode ser nunca uma leitura do tipo de julgamento ou de juízo, porque nós temos o perdão que veio de Cristo, nós temos o Espírito Santo para nos levar ao arrependimento quando nós pecamos, e há promessas de Deus de guardar e proteger aqueles que Ele atraiu para si, aqueles que Ele trouxe para si. Não porque a gente é legal, é bonzinho, a gente merece. Não, porque Ele nos comprou, pagou caríssimo com o sangue do próprio Jesus Cristo. Mas esses olhos misericordiosos sobre a vida dos seus é também um olhar de vigilância e de juízo sobre a vida daqueles que não são dele, né? Sabendo do mal que eles fazem e preparando para julgá-los com toda a justiça, com toda a retidão e também com toda verdade. Então, o que a gente tem que desejar cada vez mais é os olhos do Senhor sobre as nossas vidas. Que Ele olhe por nós, né? É até um motivo de oração. Vamos orar para que o Senhor olhe por nós. Esse olhar não é um olhar humano, né? Que olha, tá bom, cheguei, eu vi. O olhar do Senhor é sempre um olhar de ajuda, de bênção, de misericórdia, de ação. Não é um olhar que despreza as necessidades do seu povo. Não é um olhar que despreze o clamor do seu povo. Pelo contrário. Então nós, como crentes, desejamos os olhares do Senhor ou os olhos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Provérbios capítulo 15, o verso 3. Muito bem. Vamos aqui os pedidos de oração. Tá. Anélia Vieira Romeiro mandou aqui um pedido sobre a vida da Vilma. A Vilma está nessa lista aqui, né? Tá? A Vilma, só não vou fazer confusão, né? Porque há várias Vilmas, né, na nossa igreja e tudo mais, não é o caso. A Vilma não quer mais fazer a quimioterapia, pois tem sofrido muito. Infelizmente aqui, né, a informação, o câncer está espalhando. Né? Por que a gente ora por ela? A gente vai orar por ela para que Deus alivie o sofrimento, para as sessões de quimioterapia que tem que fazer, tá? A gente é crente, crê em Deus, a gente ora, mas a gente confia nos médicos, na verdadeira ciência, em político não, tá? Mas na verdadeira ciência existem, né? E Deus tem abençoado muito a vida dos cientistas, criando aí medicações, né? Então, para que ela possa tomar quimioterapia e pedir a Ele também que retenha, né? Como ela disse aqui, o câncer está espalhando, né? Então, realmente é uma situação muito séria. Vamos orar, viu, Nélia, pela vida da Vilma, para Deus aliviar, então, o seu sofrimento aí, ela continuar fazendo aí o seu tratamento, tá? Nós nunca vamos incentivar ninguém a desistir dos seus tratamentos. Pelo contrário, vocês podem ver, a gente comenta aqui, eu mesmo sempre comento, né? Que eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos que têm se mantido firmes nos seus tratamentos, porque isso é muito importante, tá? É muito importante seguir aí direitinho as orientações dos médicos, tá? Então, que Deus abençoe a vida dela e esse sofrimento aí possa ser transformado. Muito bem. A nossa irmã Maria do Carmo vai viajar amanhã, a 13h. Vamos orar por ela. A Jane, né, um pedido que já está circulando aí nos grupos. Ela está com problemas muito sérios de coluna, né? E
está fazendo exames e com a possibilidade aí de realizar uma cirurgia, né? Mas isso é especulação ainda, vai fazer aí alguns acompanhamentos. Hérnia de disco, parece que em 3 pontos diferentes aí. Vamos orar pela vida da Jane, porque me parece que isso dói muito, né? Me parece que isso aí é um problema assim muito debilitante e carece até de intervenção médica aí mais forte, tá? Ainda estamos orando pela Judite, pelo Nanau, pela Marinalva, pelo Júlio, pelo Fabiano e pelo Alessandro, todos esses hospitalizados por causa da Covid, tá? De quarentena em casa, nós temos a Hilda, o Mauro e a Valdelice, tá? O Mauro e a Valdelice são os pais da nossa irmã Elaine Castro, tá? Temos orado também pela vida da Tata, do Wilson, do Gabriel, do Samuel, da Irailda, né? E no caso da irmã Irailda, né, a gente tem orado também, né? Aqui já eu citei um nome aqui, vale mais uma observação, que é o Alessandro, né? O Alessandro está internado, está na UTI, com Covid, tá? A esposa dele parece que está bem, está se recuperando, se eu não me engano é Fernanda, né, o nome dela, e nós temos orado aí pela vida deles também, tá? Aí nós temos a Vilma também, nesse caso a Vilma Sueli, né, que é da nossa igreja, o Armando, a Raimunda, a Isabela, a Lídia, Israel, Mara, Marisa, João Freitas, Ete, Arlindo, Alexandra, Simone Mendes, né, que é a esposa do pastor Jefferson. Nós temos a Thaís Santana, o Arlinécio, o José, o Fábio, a Samara Luzenaide, né, a Estefânia, a Janilda, a Andréia. Aí, assim, esses nomes, né, até antes da Andréia, né, pessoas que estão aí fazendo tratamento de câncer e pessoas aí que estão aguardando cirurgia, né, algum tratamento, como a Andréia Volpe, a Jusilene, a Alessandra e o nosso irmão Luiz Dantas. Se eu não me engano, eu vi até uma foto dele tomando vacina aí, né? Foi isso mesmo? Muito bem. A Juraci, né, que está sempre com a gente aí também, pedindo sempre oração por ela e por seus familiares. Vamos manter, então, as orações. E aí os demais pedidos, né? Desemprego, idosos, enlutados, vacina, igrejas, missionários, campanhas, missões que nós temos feito. Nós temos aqui também o Israel Tereza, né? Oração, porque vai passar por cirurgia também. A fotinha dele aqui, eu não sei se é ele ou se é ela que está aí no chat. Eu acho que deve ser tipo o Júnior Vera. Deve ser seu Israel, né? Isso, ele é a esposa aí, casal bonito aí na foto aí. Vamos orar assim, viu, Israel, pela oração, Israel Tereza aqui, né? Peço oração, pois vou passar por cirurgia, tá? Então vamos orar, tá? Nós temos aqui, que entrou aqui agora e quase começando o Pão das Três, né? Que foi a Jane, o pedido da Nélia aqui pela Vilma e também, né, aqui um pedido de cirurgia aqui pelo perfil lá Israel Tereza. Tá? Ele falou que é do Paraná. Do Paraná, isso aí, um abraço para o Paraná. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem feito grandes coisas entre nós, tem cuidado, ó Pai, das nossas vidas e nos levantado, ó Pai, como povo do Senhor, para orar e para buscar, ó Deus, a Tua presença. Mais uma vez apresentamos ao Senhor um grande número de pessoas, passando pelos problemas mais variados, como Covid, como hospitalização, alguns fazendo tratamento de câncer, enfim, há tantos desafios, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos, buscando ao Senhor a cada dia insistentemente. Abençoe, ó Deus, a vida da Vilma, esse pedido que nos chega através da Nélia. Ela está sofrendo bastante com a quimioterapia, pensando em desistir, ó Deus, do tratamento por causa do sofrimento. Nós não sabemos, ó Pai, o tamanho da sua luta, nem o tamanho das suas dores, mas pedimos que o Senhor, ó Pai, toque a vida dela, o corpo dela, para que o tratamento, ó Pai, possa avançar, possa fazer efeito, para que as dores, ó Deus, e o mal-estar, ó Deus, possam cessar. Queremos pedir que o Senhor também bloqueie, ó Deus, o avanço, ó Deus, do câncer, como a Nélia nos contou, e que a Tua misericórdia, ó Deus, esteja sobre a vida da Vilma. Obrigado pela vida também, ó Pai, desses irmãos, ó Pai do Paraná, Israel Tereza, ó Pai, que coloca aqui o seu perfil, que nos acompanha também, ó Pai, no Pão das Três.
e que também vai passar, ó Deus, por uma cirurgia. Queremos pedir ao Senhor tranquilidade, ó Deus, em seus corações, pedir que o Senhor dê a eles, ó Deus, paz, que o Senhor também use a vida de médicos, enfermeiros, anestesistas, ó Deus, enfim, o hospital, o centro cirúrgico, ó Deus, entregamos tudo, ó Deus, nas tuas mãos, para que essa cirurgia, ó Pai, possa ser bem sucedida, ó Deus, e trazer bons resultados. Pedimos pela vida da Jane também, que já está sofrendo já algumas semanas com dores nas costas e o problema já foi detectado. E ela, ó Deus, com os médicos, ó Deus, vivem um momento de descobertas, ó Deus, a respeito do melhor tratamento. Pedimos, ó Deus, o teu direcionamento e a tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que sempre é bom evitar que uma cirurgia aconteça, mas mais uma vez, ó Deus, tudo está nas tuas mãos. Alivia, ó Deus, as dores da Jane, seja qual for o tratamento mais indicado, que ele realmente venha, que possa ser adequado para a vida dela e que as suas dores possam desaparecer. Peço pela vida do nosso irmão Luiz Dantas também, que já está há algumas semanas aguardando pela cirurgia. Te agradeço porque ele também foi vacinado, que confere a ele, ó Deus, mais uma proteção, mais uma garantia. E confiamos, ó Pai, que o Senhor, no momento certo, dará a ele a oportunidade de realizar essa cirurgia. Mais uma vez eu te agradeço pela cirurgia da Abigail, pela cirurgia da Sivonei, que aconteceram com tranquilidade e que estão, ó Deus, nesse momento se recuperando. Coloco nas tuas mãos a viagem também da nossa irmã Maria do Carmo, ó Pai, que o Senhor possa levá-la mais uma vez com tranquilidade, possa trazê-la com tranquilidade mais uma vez. Sabemos que ela viaja para ver seus familiares, viaja, ó Deus, com responsabilidades, mas que essa viagem também possa, ó Deus, ser uma viagem de alegria, de tranquilidade, ó Deus, e que ela possa voltar, ó Deus, revigorada e contente, ó Deus, com a viagem que ela fez. Abençoe também, ó Deus, todos os seus familiares. Eu te agradeço porque estamos nesse momento em campanha, ó Deus, de missões, trabalhando pelo Amazonas, pela construção do barco, por outros trabalhos que são realizados ali, pela vida do pastor Jadai, pela vida do pastor Eliel, pela vida do pastor Adiel, que fazem, ó Deus, esse trabalho tão importante, pelo trabalho que a Junta de Missões também nacionais realiza, ó Pai, naqueles lugares ali tão distantes, e que em todos eles, ó Deus, a tua palavra possa chegar, que obreiros possam ali ser formados, e igrejas, ó Pai, firmes, ó Deus, e fortes, independentemente do seu tamanho, possam ser estabelecidas, ó Pai, ali no Amazonas, para a honra e glória do Senhor, e para que também pessoas possam ser alcançadas, ó Deus, para Jesus Cristo. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento de oração, pelas vidas, ó Pai, que o Senhor nos tem confiado para a oração e para a intercessão, mas acima de tudo te agradecemos, ó Pai, porque sabemos da tua bondade, da tua misericórdia e do teu cuidado. Ouve, ó Deus, as nossas orações, mas as atende, ó Pai, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu preparei um cântico aqui para terminar. Eu não me lembro de ter cantado, eu ter cantado. Acho que eu cantei só na igreja. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, que é o Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz.
nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tu podes ver bem dentro de mim. Toda minha vida a sua verdade. Quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, me enchem de tua paz. É isso aí. Quero agradecer então a presença dos irmãos, dizer também, né, que os pedidos de oração que entraram aí ao longo do Pão das Três, eles vão sendo acrescentados à nossa lista de oração para que nós possamos orar em todos os nossos cultos e também circular, né, entre os membros da nossa igreja para que possam ser adicionados, aí, acrescidos, né, às suas orações particulares, diárias, aos seus cultos domésticos, para que a gente possa realmente, como igreja, né, fazer o nosso papel, né, de sacerdotes, né, intercedendo pela vida dos irmãos, dos amigos, dos conhecidos e das pessoas que o Senhor tem confiado nas nossas mãos para a oração. Que Deus então abençoe a vida de todos. Hoje ainda é segunda-feira, amanhã tem Pão das Três com o nosso pastor Márcio Sarraf. Então até amanhã, 15 horas.